Olá, pessoal. Tudo bem? Como eu costumo dizer, segredo para passar no vestibular e no Enem ou em qualquer concurso é resolver questões. Então, vamos embora resolver uma questão aqui da PUC, São Paulo, que caiu em 2016. Para quem não sabe, a PUC é uma universidade privada onde realiza-se o vestibular para que as pessoas possam acessar os seus cursos. Então, essa questão aqui é da prova que caiu no vestibular de 2016. Dica importante de ouro: entender o texto é 50% de acerto da questão. Então, eu vou fazer aqui, seguir o mesmo padrão de sempre. Eu vou ler o enunciado, vou explicando o enunciado para a gente entender o que está sendo perguntado. Tá? Isso é 50% de acerto. Lendo aqui, ó, a partir do texto, pode-se afirmar que a democracia é ateniense. Então, a pergunta aqui, ela está bem direta. O texto está descrevendo a democracia ateniense, de um autor, isso aqui é um trecho, né, de um autor chamado Moses Infile, de um livro Democracia Antiga e Moderna. Tá? Então, o texto aqui, sem mistério nenhum, tá bom? Não está muito difícil, descreve a democracia ateniense. Vamos lá, então, vamos ler. Em termos constitucionais mais convencionais, na Atenas antiga, então está falando de uma cidade-estado famosa. Dentro daquele conjunto das polis gregas, esse texto está falando de Atenas. Aí já lembra de democracia ateniense. Vamos lá. O povo não só era elegível para cargos públicos e possuía os direitos de eleger administradores. Então, olha só, na democracia, o povo elege, mecanismo da democracia. O povo elege e é elegível, mas também era o seu direito de decidir quanto a todos os assuntos políticos, o direito de julgar, constituindo-se como tribunal. Então, outro mecanismo da democracia. Existia um tribunal onde o povo que ocupava esse tribunal, chamado de eclésia, né, assembleia, eles decidiam sobre todos os assuntos que eram importantes julgar naquele momento lá, na Grécia Antiga, tá? Assuntos públicos e privados, como está aqui. A concentração da autoridade estava na Assembleia, ó, Constituição da autoridade na Assembleia. A fragmentação e o rodízio dos cargos administrativos, mais um mecanismo da democracia, rodízio de cargos administrativos, escolha por sorteio, outro mecanismo, a ausência de uma burocracia remunerada, outro mecanismo. As cortes com júri popular, tudo isso servia para evitar a criação de uma máquina partidária e, portanto, de uma elite política institucionalizada. Então, o texto está descrevendo como funcionam alguns mecanismos da democracia ateniense. Vamos para as opções. A partir do texto, pode-se afirmar que a democracia na Atenas antiga limitava a atuação do conjunto da sociedade nas decisões e nos assuntos políticos, que ficavam restritos à elite intelectual e econômica. Veja bem, o texto aqui, opção incorreta. Por quê? Porque o texto está dizendo que não é que limitava, não, ampliava. E as decisões elas não estavam restritas a um grupo, a uma elite intelectual. Isso aqui é descrição de uma oligarquia. O que é uma oligarquia? Um grupo social, uma elite econômica ou política, controla os- a máquina administrativa. A democracia há um rodízio, então não limita, é o contrário. A opção está incorreta, de acordo com o texto, tá? Reconhecia a necessidade da tripartição do poder com a separação e a isonomia entre o executivo, o legislativo e o judiciário.
Olha só, essa opção está incorreta porque tripartição do poder significa que o poder está dividido entre poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, cada um autônomo, mas harmônicos entre si. Essa é uma ideia do Montesquieu no século XVIII. Nós estamos falando da Atenas na antiguidade. Então, essa opção estaria correta se fosse Idade Moderna, tá? Opção incorreta. C. Dependia do bom funcionamento do aparato administrativo, composto por funcionários estáveis e por ampla hierarquia burocrática. Olha só, isso aqui está descrevendo um Estado absolutista moderno. Opção incorreta. Se for voltar aqui no texto, a gente não tem funcionários estáveis, a gente tem rodízio, ó, rodízio de cargos. Então, essa opção está incorreta. D, provavelmente o gabarito, né? Permanecia ampla manifestação dos cidadãos e tinha mecanismo que impediam a perpetuação das mesmas pessoas em cargos administrativos. Opção correta, letra D. D é o gabarito. Se for voltar aqui no texto, a gente vai perceber que o texto descreve a democracia juntamente com o mecanismo que essa democracia usava para evitar que um grupo ficasse se perpetuando no poder por muito tempo. Então, está claro os mecanismos de usados pela democracia ateniense. Isso está bem no texto aqui. Então, o gabarito é letra D. Questão número 2. Vestibular da Universidade do Paraná, Universidade Federal do Paraná, vestibular de 2016. Considere o excerto é um trecho do poema espartano do século 7 a.C. Caramba, o texto é um trecho de um poema. Vamos ler esse poema aí para entender a questão. Pois não há homem valente no combate se não suportar a vista da carnificina sangrenta. O texto começa falando de um valor ideal lá em Esparta, que era uma sociedade, uma cidade voltada para o militarismo. Lembra da aula sobre a diferença entre Atenas e Esparta? Essas questões aqui são sobre essa aula. Esparta é uma sociedade militarizada. Então, o homem está valorizando aqui esse poema a coragem do homem num combate, tá? E não atacar colocando-se de perto. É um bem comum para a cidade e todo o povo, que um homem aguarde de pés fincados na primeira fila, encarniçado e todo esquecido da fuga vergonhosa. Coragem e honra, não fugir da guerra. Expondo a sua vida e ânimo sofredor, e aproximando-se, inspira confiança com suas palavras ao que lhe fica do lado. Então, o trecho desse poema está nitidamente valorizando aquilo que era essencial para um soldado espartano. Não fugir da guerra, ter disciplina, resistir a, resistir a momentos tensos, ok? Com base nesse excerto, considere as afirmativas abaixo sobre os valores ressaltados no poema sobre característica da cidade-estado espartana entre o século 7 e 5 a.C. Então, está perguntando sobre os valores ressaltados no poemas relacionado à cidade de Esparta, beleza? Vamos analisar as quatro opções e ver quais estão erradas e quais estão corretas. Esparta e Atenas compartilhavam do mesmo ideal militar
expresso no poema, motivo pelo qual juntaram esforço na Liga de Delas. Caramba, essa está visivelmente errada. Atenas e Esparta não compartilhavam o mesmo ideal. Atenas era uma cidade que valorizava a marinha, o comércio, a participação política. Esparta era uma sociedade que valorizava a guerra, o exército, o espírito de coragem. E Esparta formou a Liga do Peloponeso. Atenas é que formou a Liga do Delos, aqui, ó. Liga do Delos, Atenas. Esparta, Liga do Peloponeso. Opção incorreta. 2. O poema expressa os valores esperados pelos soldados espartanos. Opção correta, até aqui, né? Como coragem, tá no texto? Tá. Espírito de combate e a cooperação com o coletivo. Essa opção está corretíssima de acordo com o texto. Esses são os valores esperados de um soldado espartano, que ele seja corajoso, no mínimo, né? Se você é corajoso, comenta aqui embaixo se você tem coragem para entrar numa guerra, hein? Para sustentar o exército, o Estado espartano formou a Liga do Peloponeso, até aqui sim, e distribuiu terras conquistadas entre as cidades e estados aliados. Aqui está o erro. A Esparta formou a Liga do Peloponeso, porém ela não distribuiu terras para as pessoas. Errada. Esparta manteve uma elite militar, correto, formada pela educação rígida das crianças, sim, que eram controladas pelo Estado e separadas de suas famílias. Opção correta. Veja bem, lá em Esparta, o ideal de educação era agogia. O que que era agogia? As crianças eram retiradas de suas famílias com 7 anos de idade e, a partir daí, ela passava por um processo rigoroso de disciplina, resistência física, para que ela pudesse se tornar um soldado ideal para lutar nas guerras espartanas. Entendido, pessoal? Tranquilo? Então, analisando as alternativas, qual está correto? Somente a 2 e a 4 são verdadeiras. A um e a 3 estão erradas. Gabarito letra B. Questão 3. Essa aqui caiu na FATEC, Faculdade de Tecnologia, em 2016. Em 2015, o noticiário internacional deu grande destaque à Grécia. Então a questão ela começa com um fato atual, 2015, né? Destaque à Grécia. Por quê? O país europeu que vivia uma grave crise econômica e convocou a população para decidir via referendo as medidas que deveriam ser adotadas pelo governo para gerir a crise. Então, a questão está partindo de um fato atual, uma crise econômica na atual Grécia e um referendo que é uma consulta à população sobre como o governo deve fazer para resolver essa crise. Parte da imprensa destacou o caráter democrático de tal medida. Em muitos textos, lembrou que os gregos foram os criadores da democracia. Então, esse enunciado aí está partindo de um fato que aconteceu na Grécia atual, para poder lembrar que a democracia surgiu na Grécia Antiga. Assinale a alternativa que indica corretamente quais as principais diferenças entre concepções de democracia na antiguidade grega e no mundo contemporâneo. Qual é a pergunta da questão? Qual é a diferença entre democracia grega antiga e democracia moderna? Essa é a pergunta. Vamos analisar as questões. Letra A. Na antiguidade grega, a democracia surgiu da necessidade de administrar países cada vez maiores. Não. Na Grécia Antiga, a democracia surgiu como uma necessidade para administrar cidades-estados pequenas. Nas democracias contemporâneas é que isso aconteceu, tá? A política para ajudar unidades menores, não. Letra A incorreta porque inverteu o conceito de democracia.
B. Na antiguidade grega, o espaço reservado à atividade política eram os templos religiosos? Não, né? Eram os espaços públicos. Ou as residências das pessoas mais importantes? Não. Os espaços onde as pessoas participavam da política eram espaços públicos e não privados. Opção errada por aí, tá? Mas vamos ler aqui, terminar de ler. Nas democracias contemporâneas, a atividade política se realiza no espaço público? É o contrário, tá? Nas democracias contemporâneas, a atividade política é realizada em determinados espaços privados também, né? Está invertendo a questão aí. Opção incorreta. Letra C. Na antiguidade grega, política e religião eram esferas sociais separadas. Não, eram esferas juntas. Existiam festivais relacionados às deuses da mitologia grega. Opção incorreta, né? Nas democracias contemporâneas, a noção de cidadania vincula-se estritamente à concepção religiosa? Não, toda errada a questão. Nas democracias contemporâneas, a participação política é vinculada à renda? Não, a participação política é vinculada ao sufrágio universal. Todo mundo vota independente da classe social. Questão incorreta. Letra E, deve ser essa aqui o gabarito. Nas democracias contemporâneas, o direito de participação política se estende a todos os grupos sociais. Correto, sufrágio universal. Na Grécia Antiga, apenas os homens livres nascidos na polis eram considerados cidadãos. Letra E, é o gabarito. Existe uma diferença entre a democracia moderna e a antiga. Na moderna, todos os grupos sociais participam da política através do sufrágio universal. Na democracia antiga, essa participação política estava restrita àquelas pessoas que eram consideradas cidadãos. Nem todo mundo era considerado cidadão. As mulheres não eram, os estrangeiros, os metecos, né, não eram. Somente os cidadãos, que eram poucas pessoas. Questão 4. Universidade de Caxias do Sul, 2015. Sobre a escravidão na Grécia Antiga, é correto afirmar que. Então a questão tá, pergunta é direta, não precisa nem entender muito, né? Tá perguntando sobre a escravidão na Grécia Antiga, que está lá na aula sobre Grécia Antiga. Vamos lá. Mão de obra escrava era a base da economia grega, beleza, tá correto. E o critério adotado para determinar quem seria escravizado era o racial, tá errado. Escravidão de grupos étnicos está relacionada à modernidade. Escravidão dos povos originários, de grupos africanos. A escravidão antiga na Grécia e em Roma também, né, chamada de escravidão da antiguidade clássica, estava relacionada, por exemplo, à escravidão por dívida, como está na aula sobre Grécia Antiga. Escravidão por dívidas. Então, o critério adotado era esse. Então, qualquer um poderia ser escravo. Os escravos eram provenientes da África? Não. Proposição incorreta. Proposição 2. O uso de escravo em Atenas tinha certa importância social, na medida em que concedia mais tempo para os homens livres pudessem participar das assembleias, nos debates políticos, filosofar e proferir produzir obras de arte. Então, a escravidão antiga, ela proporcionou tempo livre para aquelas pessoas, em Atenas principalmente, se dedicar à criação, o ócio criativo, né? Pessoas que tinham tempo para produzir uma obra de arte, para escrever um livro, para participar em debates públicos. Dois correto. Três, os escravos em Esparta, cidade voltada para as guerras, eram chamados ilotas. Correto. Pertenciam ao Estado e trabalhavam para os passeatas, uma minoria que participava das decisões políticas e administrativas e se dedicava única e exclusivamente à política e à guerra. Proposição 2 e 3 está corretíssima.
Então, qual é o gabarito? Letra D. Questão número 5 caiu na Universidade Estadual do Pará. Tem alguém aí do Pará, do estado do Pará, assistindo esse vídeo? Se tiver, dá um ok aí embaixo. No tempo de Péricles, 461 a 429 a.C., o comparecimento à Assembleia Soberana era aberto a todo cidadão. A Assembleia era um comício ao ar livre que reunia centenas de atenienses do sexo masculino com idade superior a 18 anos. Todos os que compareciam tinham o direito de fazer uso da palavra. Isegoria, nome que se dá ao direito do uso da palavra. As decisões da Assembleia representavam a palavra final na guerra e na paz, nos tratados, nas finanças, na legislação, nas obras públicas, no julgamento dos casos mais importantes, na eleição de administradores, enfim, na totalidade das atividades governamentais. Com base nessa informação, conclui-se que Atenas, no período de Péricles, Atenas, no período de Péricles, como descreve o texto, está se referindo nitidamente à democracia ateniense. Vamos analisar as questões. A democracia se consolidou e atingiu sua plenitude por meio de princípios como isonomia. Isonomia é igualdade perante a lei. Isocracia é igualdade perante as questões do poder. E isegoria, igualdade de falar nas assembleias, nas eclésias, que se definiu como igualdade de direito a acesso à palavra na Assembleia Soberana. Gabarito letra A, de cara. Vamos ver por que que as outras estão erradas. B. A democracia ateniense fundamentava-se na igualdade de gênero. Igualdade de gênero está se referindo à questão do homem e da mulher. Em Atenas, mulheres não eram consideradas cidadãs, somente homens. E mesmo assim, nem todos os homens. A letra B está invalidada por essa questão aqui. C. A relação de poder entre funcionários do Estado e elite política ateniense. Não existia uma elite política, até existia, mas isso era assegurado a manutenção de um regime aristocrático. Na democracia, não. A aristocracia é quando um grupo social detém o poder político. Em Atenas, do período clássico aqui, do período do Péricles, não está se referindo a uma elite, sim a um grupo de cidadãos. A concentração da autoridade na Assembleia possibilitou. A autoridade não estava concentrada em uma única pessoa, e sim no grupo, e não era baseado no poder pessoal. Está errado isso aqui, não diz respeito à democracia. Então, o gabarito para passar na Universidade Estadual do Pará é a letra A. Tem alguém do Pará aí? Comenta aqui embaixo, se tiver, hein? Pessoal, então nós resolvemos 5 questões que caíram em vestibulares. Resolver exercícios é o segredo para passar em concursos vestibulares e Enem. Não fiquem presos a só conteúdos, até porque as bancas elas cobram de forma diferente. Então é fundamental resolver exercícios. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima.